Então, a história de hoje é uma historinha que eu ouvia enquanto eu era criança, que é a história do Mané Bocó. Então, diz que tinha um rapaz e ele já tinha uma certa idade e não casava. Então, sua mãe, ele encontrou uma moça muito bonita e falou: Mané Bocó, vai lá e namora aquela moça. Só que ele não sabia, né, o que falar para ela. Então ele foi e chegou perto da moça, não tinha o que dizer. Então ele voltou para casa e a mãe pediu como que ele havia sido, né, como que havia sido a conversa. E o Mané Bocó, ele não sabia o que dizer. Então a mãe falou assim: vai lá e fala com ela, fala coisas sobre o tempo. Ele pegou, foi lá e chegou perto da moça. Quando ele chegou perto da moça, ele começou a falar: chuva, chuvisco, trovão, trovoada, pedregulho. A moça ficou apavorada. No outro dia, a mãe disse assim: vai lá e fale coisas doces pra ela. Diga coisas assim, agradáveis, doces, que ela vai se apaixonar por você. No outro dia, ele foi namorar e daí ele começou perto dela. Pudim, bolo, batata, açúcar, tudo que é guloseimas. E a moça ficou apavorada. A mãe vai lá então agora e fale sobre ela, sobre as coisas bonitas que ela tem. Mané Bocó chegou perto da moça e começou a falar: Nossa, você é muito bonita. Você gosta dos meus olhos? Sim, eu gosto dos teus olhos, que dá vontade até de furar os dois. Então essa historinha aqui eu ouvia enquanto acho que tava na terceira série primária. E por que eu trago essa historinha hoje? Por duas questões. Então, uma delas é a clareza, né? Então, muitas pessoas elas têm a necessidade que você fale o óbvio. Muitas vezes nós achamos que o Mané Bocó, a mãe dele, achava que ele compreendia, né? Falar coisas do céu, seria falar de estrelas, constelações, e ele não compreendia essa linguagem da mãe. E muitas vezes nós também. Então, nós desejamos algumas coisas e muitas delas ficam no nosso pensamento, imaginando que a outra pessoa ela venha adivinhar aquilo que nós desejamos. E o óbvio, ele precisa ser dito porque até como um reforço. Coisas óbvias que nós achamos que a pessoa do nosso lado sabe, por exemplo, eu te amo. Então tem muito, principalmente os homens, né? Eles acham que não, você vai perceber, ela vai perceber que eu amo pelas minhas ações, mas muitas vezes não. Então, até o próprio livro Cinco Linguagens do Amor, ele expõe, né, que as pessoas, elas têm formas diferentes de demonstrar o eu te amo. Então, para quem precisa da palavra, se casar com uma pessoa que é presente, ela te traz presentes, ela não vai se sentir amada, porque para a pessoa que gosta de palavras, ela precisa ouvir o eu te amo. E nas relações, seja trabalho, seja com o cônjuge, com os filhos, muitas vezes é necessário simplificar. Então, o que é esse falar de coisas doces? Falar de coisas agradáveis. É você realmente expor aquilo que você deseja. Porque às vezes parece tão óbvio para você que não é. Para outra pessoa não é tão óbvio assim. Depende da vivência. Outra questão da história do Mané Bocó, a infantilidade do Mané Bocó, né? Então, como as mulheres, mesmo assim, mulheres, os homens, a falta da relação madura. O que é essa falta da relação madura? Uma relação entre dois adultos, entre um homem e uma mulher. Tem muitas relações que parecem duas crianças, né, que se envolveram e
às vezes situações, né, as briguinhas, picuinhas, pequenez nas relações, né, essa pequenez, a birra, a fazer as coisas ao contrário daquilo que você pede, que você gostaria, muitas vezes é questões de criança, é uma birra de criança. E o Manebocó ele era muito infantil. Ele não tinha transpassado aquela barreira do menino para o homem. Então, por isso que para ele falar do céu era falar de tempestade, trovão, chuva, chuvisco, e muitos homens nas relações são assim. Então, não compreende a maturidade que uma relação exige. E é sempre o eterno menino. O eterno menino, o que ele busca? Ele busca uma mãe que venha satisfazer as suas necessidades, cuidar da roupa, cuidar da casa, esperar com uma janta. Então é como se a esposa fosse a mãezinha. E o homem menino também, ele é a pessoa que nunca se encontra num relacionamento. Por quê? Ele vive a paixão, ele vai se apaixonar por uma mulher, parece que vai ser o amor da vida dele. Lá do mês acabou o encanto e ele vai à procura de um novo amor. Geralmente esses homens meninos, eles sentem um grande vazio da mãe. Então há questões para resolver com a mãe, então eles vão indo de relação para relação. Pode ser até de meninos super protegidos, sabe? Assim, que não conseguiram desmamar, entre aspas, e eles vivem ali, vivem uma aventura. E até a síndrome do neném, né? Nem, que é nem trabalho nem estudo. Que são uma geração de mais ou menos uns 24 anos, até uns 40 anos, de filhos que não trabalham, não estudam, não têm uma perspectiva de vida, estão na casa dos pais. Claro que também não podemos generalizar como que todas essas situações são má vontade da pessoa ou falta de incentivo. Não podemos ignorar as questões sociais também, que nós estamos numa sociedade que é excludente. Então, eu digo, esses nem seriam assim, pessoas que teriam condições de ter um trabalho, mas não trabalham. Pessoas que teriam condições de estar numa faculdade, cursando um curso, fazendo as suas atividades, mas não fazem. Então, esses são os neném, são nem. E esses nenéns, eles, assim, falta a eles aquela maturidade, assumir a vida adulta. É como se eles vivessem eternamente num jardim de infância. E numa relação, esse nem, é muito difícil que essa relação dê certo. Por quê? Porque ele não assumiu a vida adulta. Como que ele vai assumir uma relação? A relação a dois é de adultos, não é de crianças. E então por isso que esses relacionamentos, quando um casal, tanto homem quanto mulher, na relação não assume a vida adulta, acontece aquelas brincadeirinhas. Então, tô com você, mas tô de olho em outra. Uma relação frágil, eu espero que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Quem espera que as suas necessidades sejam satisfeitas por outras crianças é o bebê. O bebê, ele espera que a mãe dê a teta para ele. Ele fica o tempo todo ali esperando. Aquilo que o Manebocó tá lá com a mãe ainda tendo que instruir ele. A mãe mesmo querendo, assim, depois de grande, empurrar ele para a vida, e o Manebocó lá não entendia a linguagem das mulheres. Ele não entendia a linguagem das mulheres porque ele era ainda uma criança. Ele não teve aquela maturidade, aquele crescimento que a gente imagina num homem. E assim são relações entre
duas crianças adultos, né? São adultos que se relacionam. E quando vêm os filhos, então? Quando vêm os filhos, daí é como se tivesse três crianças. Daí ninguém assume a responsabilidade e aquela criança fica à mercê, muitas vezes, da responsabilidade dos avós, muitas vezes da responsabilidade da escola em impor limites e até das necessidades básicas, né? Que tem muitas crianças que os pais realmente não assumem o básico que é para uma criança, para que ela viva com dignidade. Então, fica o lembrete aqui. Fala simples, tenhamos foco na nossa fala, o óbvio precisa ser dito. E o repensar sobre as nossas relações. Quando eu falo de relação infantil, não precisa ser 100% o tempo todo a relação infantil. Mas todos nós temos momentos que, quando contrariados, agimos como criança. E outras vezes agimos como espelhos dos nossos pais. Então, repito as situações que a minha mãe, a forma que minha mãe tratava meu pai, a forma que meu pai tratava minha mãe. E outras vezes cobro do meu esposo ou esposa aquilo que o meu pai ou a minha mãe não me deu. Eu quero que você me cuide, eu quero que você me dê isso, eu quero que você me dê aquilo. Quem que fala isso? Né? Então, geralmente a gente pede tudo isso para os nossos pais. E se existe alguma situação lá que a gente se sentiu que não recebeu tudo aquilo que merecíamos, a tendência é, quando vamos para uma relação em adultos, muitas vezes nos portarmos como criança. E nesse portar como crianças, acabamos muitas vezes exigindo dos nossos companheiros atitudes que gostaríamos que o nosso pai tivesse conosco. Meu pai, eu gostaria que ele me desse isso, então o meu esposo tem que me dar, ele tem que estar em casa porque meu pai não estava. A minha esposa tem que fazer aquele bolo, porque a minha mãe não fez. Eu não acho que a minha esposa é uma boa mãe. Quem você acha que não é uma boa mãe? A sua mãe não foi uma boa mãe para você? Então é para pensar. Espero que vocês tenham um bom domingo. Um abraço.